Olá! O grupo RCS Tecnologia na Engenharia inicia agora o módulo 6 do curso de CBA-SI, curso básico de Segurança na Indústria. Vamos iniciar. Conteúdo programático. Acidentes do trabalho, conceitos, classificação, riscos, causas, consequências, registro e investigação. Legislação, inspeção de segurança, legislação pertinente, conceitos, tipos, importância, CIPA. Norma regulamentadora 5, conceito, a importância da CIPA nas empresas, objetivo da CIPA, responsabilidade. EPI, norma regulamentadora 6, a importância dos EPIs, a responsabilidade, utilização e conservação. EPC, combate ao incêndio, princípios básicos do fogo, classificações de incêndio, agentes extintores, métodos de extinção, primeiros socorros, conceito, etapas básicas, avaliação das vítimas, análise secundária, prevenção e cuidado. Vamos iniciar o módulo 6. Falaremos sobre máscara autônomas. Mas afinal, para que serve a máscara autônoma? É um equipamento de proteção respiratória, utilizada principalmente para serviços de emergência de combate a incêndio e em locais confinados, com alto nível de fumaça, entre outras complicações. Agora falando sobre atmosferas e IPVS. IPVS, imediatamente perigoso à vida. A concentração do contaminante é maior que a concentração do IPVS. Espaço confinado com concentração menor que 20,9%. Concentração de oxigênio menor que 12,5%. Pressão parcial de oxigênio menor que 95 mmHg. De uma forma objetiva, o IPVS está relacionado a uma grande exposição do oxigênio ou dos óleos a uma condição que apresente ao ambiente grandes riscos à vida ou causam algum dano à saúde. Isso pode incluir impedir o trabalhador de conseguir sair de forma imediata do ambiente. Falaremos agora sobre os riscos respiratórios. Seguindo aqui o nosso gráfico, deficiência de oxigênio, 0, menor que 12,5% ao nível do mar, pp 0, menor que 95 mmHg, IPVS. Não IPVS, 12,5%, menor que 0, menor que 21% ao nível do mar. Contaminantes, aerodispersóides, poeiras, névoas, fumos, radionuclídeo, mistura de aerodispersóides e gases e vapores. Gases e vapores. Orgânicos, ácidos, alcalinos, inertes, especiais. Nessa figura, classificação dos riscos respiratórios com vista à seleção de respiradores ou filtros, adaptado da ABNT-NBR 12.543. A NBR é uma norma crucial. Descreve ainda os diversos tipos de proteção respiratória existentes, além de trazer as definições técnicas que o ar respirável deve possuir, como, por exemplo, os limites de névoa, de óleo, de hidrocarbonetos permitidos, taxa de oxigênio, quantidade de CO, CO2 e ponto de orvalho. Sabemos que orvalho significa a condensação do vapor da água na atmosfera, que se deposita em gotículas sobre superfícies horizontais e resfriadas à temperatura da terra, telhados, folhas e etc. Visto isso, ao significado da palavra orvalho ao dicionário, vamos para a nossa aplicação. Com isso, a ABNT-NBR 12.543 preconiza o ponto de orvalho, temperatura, umidade do ar respirado. Ou seja, a norma exige que seja garantido um ponto de orvalho tal qual que impeça que as gotículas de vapor de água se congelem e queimem as vias aéreas do trabalhador, em caso de temperaturas muito baixas, com o ar úmido, ou ainda que impeça que o excesso de vapor de água apresente
uma condensação em dias muito frios, e isso possa atrapalhar o uso de respiradores devido ao excesso de água condensada nas máscaras que ficarão embaçadas. Falaremos agora sobre equipamentos de proteção respiratória, EPR. São equipamentos de proteção individual, EPI, que visam a proteção do usuário contra a inalação de agentes contaminantes nocivos do ar. O EPR com o CA, vale ressaltar que o CA é o certificado de aprovação, deve apresentar no próprio corpo o número referente ao lote e ou data de fabricação, nome do fabricante ou importador e instruções para o uso. Conforme a ABNT-NBR 12.543, de 1999, os respiradores podem ser divididos em dois grandes grupos, de edução de ar e purificadores de ar. Os de adução de ar são independentes do ar ambiente e os purificadores são dependentes. Os purificadores de ar são mais largamente utilizados na instituição, sendo as seguintes categorias: respiradores com filtros recambiáveis, não motorizados e peças semifaciais filtrantes sem manutenção. Nos não motorizados, o ar atravessa o filtro durante a inspiração pela ação pulmonar do usuário. Já nos respiradores purificadores motorizados, o ar atravessa continuamente o filtro devido à ação de uma ventoinha movida por um motor alimentado por bateria elétrica. Falaremos agora sobre os purificadores de ar. Purificadores de ar com filtro recambiáveis. Esses respiradores podem ser equipados com um ou dois semifaciais. Possuem válvula de exalação que facilita o calor e o abafamento dentro da peça. Os filtros são acoplados ao respirador por encaixe ou rosca. O respirador é de 10 vezes o limite de concentração do semifacial e 100 para os modelos purificadores de ar. Os filtros nesses equipamentos podem ser filtros mecânicos, são compostos por tecidos de microfibras tratadas eletroestaticamente destinados a reter partículas em suspensão no ar. ABNT-NBR 13.697, de 1996. Esses filtros são da classe P1, P2 ou P3, e as diferenças entre eles está no tipo de partícula retida, na capacidade de penetração dessas partículas e resistência respiratória. Filtros químicos são destinados a conter gases e vapores presentes na atmosfera. São compostos por carvão ativado granulado, envolvido por um cartucho plástico. Esses filtros são específicos para contaminantes como amônia, formaldeídos, gases ácidos e mercúrio. Filtros combinados. Um filtro mecânico pode também ser combinado. FBC1 e FBC2, possuindo filtro mecânico e químico, NBR, filtro mecânico e químico, NBR 13.696/1996. Quando isto ocorre, existirá também em sua composição carvão ativado ou outro material adsolvente de gases em suspensão, dependendo da aplicação a que se destina. São filtros que podem ser usados para baixa concentração de gases. Ainda sobre os purificadores de ar, respiradores com filtros recambiáveis não motorizados. Os EPR com peça semifacial ou filtros substituíveis seguem as mesmas características do motorizados, exceto pelo fato da vazão do ar ser apenas a respiração, sendo, portanto, um equipamento de pressão negativa. A pressão negativa cria um vácuo que força o ar para os pulmões.
Quando o vácuo é interrompido, ocorre a expiração. Purificadores de ar. Peças semifaciais filtrantes sem manutenção. Os respiradores sem manutenção, tipo peça semifaciais filtrantes, são indicados para proteção 10 vezes acima do limite de tolerância destes contaminantes. Nas peças semifaciais filtrantes, cobertura das vias respiratórias são das classes PFF1, PFF2 e PFF3. As peças semifaciais filtrantes são projetadas para retenção de aerodispersóides e de alguns em baixas concentrações. Metade do limite de tolerância. As máscaras faciais são constituídas total ou parcialmente de material filtrante e podem ou não possuir válvulas. Segue abaixo alguns exemplos e as descrições dos nomes. Ainda falando sobre purificadores de ar, em continuidade com o slide anterior, vejamos. O material geralmente utilizado para a confecção de uma máscara descartável é uma combinação de 2 ou mais camadas de manta de polipropileno, na qual posteriormente aplica-se uma carga eletrostática para melhorar a eficiência da filtragem. Os modelos com válvulas de exalação são mais confortáveis do que aqueles sem válvula, pois a maior parte do ar expirado, quente e úmido, sai pela válvula, não aquecendo e umedecendo a camada filtrante. As PFF sem válvula de exalação retêm os contaminantes presentes no ar ambiente e também no ar exalado pelo usuário. Vale salientar que o SESMIT, em conjunto com a CIPA, está sempre verificando qual a melhor utilização, né? Qual a melhor máscara, qual o melhor EPI a ser utilizado nas atividades. Então, o SESMIT da empresa está atento e toda vez que é destinado o uso de um EPI para uma atividade, eles verificam aquele que é eficiente para a proteção dos. Falaremos agora sobre o EPRA, Equipamento de Proteção Respiratória Autônomo. Entende-se como equipamento de proteção respiratória autônomo, o EPRA, também denominado de conjuntos autônomos, aqueles destinados a proteger o aparelho respiratório do usuário em circunstâncias adversas de saturação de fumaça e gases contaminantes em ambientes confinados através do fornecimento independente de ar. Basicamente, é o equipamento de ar comprimido autossuficiente, geralmente utilizado pelo Corpo de Bombeiro em equipes de salvamento nas operações realizadas em lugares onde há falta de oxigênio. Mas afinal, o EPRA, Equipamento de Proteção Respiratória Individual, para que serve? Vamos lá? Os EPRAs são equipamentos de ar comprimido, utilizados para evitar que o trabalhador inale produtos tóxicos ou para auxiliar no processo respiratório em ambiente com pouca dosagem de oxigênio. E quais são os tipos de EPR? No mercado, alguns tipos de EPRs, abaixo separamos uma lista desses equipamentos e verifique qual deles é o mais adequado para as atividades em sua empresa. Respiradores semifaciais, respiradores de peça facial inteira, respiradores de fuga. Basicamente, os respiradores semifacial têm o mesmo objetivo principal dos outros tipos de respiradores: proteger as vias respiratórias do trabalhador contra a inalação de possíveis contaminantes. Vantagens da máscara autônoma. O seu uso é muito vantajoso, a começar pelo fato de ser um equipamento leve, compacto e robusto, que garante um simples manuseio e muita praticidade. Outro ponto positivo da máscara autônoma é sua grande resistência por estar em contato com contaminantes, ambientes com chamas tóxicas e outras composições. O equipamento é desenvolvido para aguentar esses fatores com muita eficiência. A máscara autônoma é responsável por proporcionar uma expiração
adequada, uma respiração segura em situações de alto risco. Além disso, a máscara de respiração autônoma conta com algumas características benéficas. Por exemplo, ela é panorâmica, composta por um corpo de silicone, seu visor é de acrílico, possui conector que permite o uso de válvula de demanda, conta com membrana acústica e mascarilha. Essa mascarilha evita que o visor fique. O grupo RCS Tecnologia na Engenharia finaliza o módulo 6 do curso de CBA-SI, curso básico de segurança na indústria. Até a próxima. Obrigada.